Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, o nosso Deus. Quem vos fala nesta manhã, nesta oportunidade, é o pastor Paulo, da Assembleia de Deus de Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da escola bíblica, a qual faremos o comentário da matéria do próximo domingo, do dia 27 de maio, que é Ética Cristã e Planejamento Familiar. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, compartilhe, curta os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram, pois estamos aqui para falar da palavra de Deus. Temos alguns textos de base para a aula de hoje. O primeiro se encontra em Gênesis 1, 28, 2, 23 e 24 e 9, versículo 1. Deus ordenou o ser humano a procriar. Salmo 127, verso 3 e 5. Gerar filhos era sinal de benevolência do Altíssimo. 1 Samuel 1, 6, 7. A esterilidade era motivo de preconceito e de discriminação. Lucas 14, 28 e 32. O planejamento é enaltecido por Jesus Cristo. Tiago 4, 13 e 15. Nossos projetos precisam da aprovação divina. 1 Timóteo 5, 8. A palavra de Deus ensina a responsabilidade com a nossa família. E o nosso texto-áureo, Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. A nossa verdade prática diz que gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Nossa leitura bíblica está baseada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24 e 31, a qual nos diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servo-ás para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Então aqui está o relato da criação, tanto dos animais, como do próprio homem e da própria mulher, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Antes de adentrarmos no assunto, eu quero abrir um parênteses, já que vamos falar sobre planejamento familiar. Por muito tempo, a igreja ela pregou contra
o planejamento familiar, seja evangélica, seja católica. E vemos aí famílias que passou muitas necessidades pela ignorância de alguns líderes, a qual proibia alguns métodos de anticoncepcionais para não se gerar filho. O que nada tem a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ensina o planejamento familiar. Somos contra, como veremos aqui na lição, a interrupção de uma gravidez quando esse método mata o feto que já está gerado. Mas não somos contra quando se previne para que não se gere. Mas vamos à nossa matéria. Era aí para podermos entender melhor. Sabemos que os filhos são dativas de Deus. Contudo, a decisão de tê-los ou não, ou a decisão quanto ao número de filhos, é uma resolução que o casal deve tomar em conjunto. O crente não precisa temer o planejamento familiar, pois desde que não seja feito por meios abortivos, como eu acabei de falar, tal atitude não é pecaminosa e não trará prejuízo ao casal. Criar e educar os filhos nos dias atuais é uma tarefa nada fácil, por isso é preciso pensar e orar antes de tomar a decisão de colocar uma criança no mundo. Planejamento familiar permite aos cônjuges analisarem algumas questões bem relevantes para uma família funcional, tais como a saúde física e mental do marido e da mulher, a idade cronológica e as condições financeiras. Os filhos são para toda a vida, por isso é preciso que o casal busque a orientação divina, por meio da oração, e se submeta a ela. Por que o comentarista destaca esse ponto a qual acabamos de ler? Porque criar filhos não é simplesmente ter uma relação sexual e a mulher engravidar e colocar no mundo. Criar filho é poder dar a ele uma condição de moradia digna. Criar filho é poder dar a ele os estudos que ele precisa. Criar filho é poder dar a ele um norte de vida digna. Não adianta ter 10, 12, 15, 20 filhos, como os nossos avós, nossos pais tinham há 40 anos atrás, e essas crianças passarem necessidade. Será que esses pais estão cuidando? Será que esses pais estão educando como a palavra de Deus diz? Claro que não. Então nada melhor do que o planejamento familiar. Eu sou a favor de 1, 2 ou no máximo 3 filhos. Por quê? Porque aí eu posso educar. Porque aí eu posso ensinar. Porque aí eu posso dar a ele um alimento saudável. Eu posso dar a ele o estudo que ele necessita. Amém? A nossa introdução diz que o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filho. Neles estão inseridos a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, planejamento familiar é importantíssimo. Por que importantíssimo? Pelo que acabamos de falar. Gerar filho não é simplesmente deitar com uma mulher, com um homem, fazer sexo e colocar no mundo. Tem um ditado que é muito bem verdadeiro. Pai e mãe não é quem coloca no mundo. Pai e mãe é quem cuida. Pai e mãe é quem dá carinho. Pai e mãe é quem dá atenção. Pai e mãe é quem instrui e ensina a criança no caminho que ela vem andar. Porque colocar no mundo, está cheio de mulher aí com vários filhos, né? Vamos usar a linguagem popular, abre as pernas aí, gera e joga no mundo, né? Vemos crianças no semáforo, vemos crianças na rua, vemos crianças embaixo da ponte, vemos crianças morrendo por falta de alimento, de assistência social. Então, isso não é gerar filho, isso não é multiplicar, isso é colocar simplesmente no mundo e largar ao curso do mundo. E isso Deus não aceita. Então o pai e a mãe é responsável. O pai e a mãe tem que saber o que vai fazer na hora da sua esposa
engravidar e ter um filho. Conceito geral de planejamento familiar, tópico 1. Controle de natalidade. Não é planejamento familiar. Então tem que ficar bem claro que o controle de natalidade não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas, com o objetivo de diminuir ou até mesmo de impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população em um país. Então, controle de natalidade não é planejamento familiar, mas é algo imposto pelo governo, como acontece em alguns países, que não se pode ter mais que um filho ou dois, e alguns países que sabemos não se pode ter nem filha mulher, para que se não procrie mais. Então isso é contra ao Senhor. Nesse caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais. Por ordem do Estado, o número de filhos é limitado, a revalia da vontade dos pais. Por esse fim, são utilizados métodos de contraceptivos e até esterilização permanente. Em países totalitários, ocorrem denúncias do uso do aborto e até de infanticídio como soluções para o controle de natalidade. Então isso nada tem a ver com planejamento familiar, como dissemos. Isso é algo imposto pelo governo, pela lei, e vai também contra aos princípios do Senhor. Planejamento familiar, parte 2 do tópico 1. Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade e maternidade responsável. Então, o planejamento familiar é bem diferente. É onde o pai e a mãe decidem quantos filhos ele vai ter para poder cuidar e educar. Eu, por exemplo, quando eu casei, já havia decidido que eu queria ter 2 filhos, um casal, ou 2 meninos, ou 2 meninas. E Deus me abençoou com 2 meninas. Assim que a minha segunda filha nasceu, eu fiz o planejamento e fiz a vasectomia. Para quê? Para que não gerasse mais filho. Porque não adiantava eu ter 5, 6 filhos e deixar eles passar necessidade. Então a gente precisa se planejar. Então eu e a minha esposa sentamos e conversamos e decidimos, que para mim era mais fácil, né? Porque senão, no caso da mulher, teria que entrar em uma nova cirurgia como se fosse uma cesárea de um filho. Então eu fui lá, fiz a vasectomia, isso já tem 11 anos. Isso é planejamento familiar, é saber o que eu posso dar para os meus filhos. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, o espaçamento do tempo entre uma e outra gestação. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Romanos 14, 21, versículo 23. Então, o planejamento familiar com a oração é uma bênção do Senhor, porque não vai deixar crianças sofrendo na rua, não vai deixar crianças passando necessidade, não vai deixar crianças pedindo no semáforo, não vai deixar crianças sendo doadas e vendidas para países ou para outras famílias porque os pais não têm condições. Tudo isso por falta de planejamento familiar. O subsídio teológico diz que nesse século em que se há maternidade, já é vista como algo sem tanto valor por parte de certos segmentos da sociedade. Quanto por um lado, há quem deseje ardentemente ter um filho em função da esterilidade, quando a reprodução in vitro já é uma realidade. O problema do chamado controle de natalidade ou do planejamento familiar é sempre atual. Esse é um tema preocupante em termos da ética cristã. Isso porque para o cristão ter ou não ter filho não é apenas uma questão biológica, mas uma decisão que envolve fé, amor e obediência aos princípios de Deus
para a família, para os não cristãos, a questão é respondida de modo pragmático. Há pessoas que, em função de uma vida individualista e hedonista, ter filhos é expensivo à liberdade de cada um. Isso, neste caso específico, pelo ego, pela vaidade, não permitir que se tenha o filho para não estragar o corpo da mulher é pecado. Sem dúvida, é pecado. Porque Deus nos colocou no mundo para gerar filhos, né? Mas com sabedoria, com planejamento. E não gerar por livre e espontânea vontade, por ego ou por vaidade, é pecado. Então isso tem que ficar bem claro. De acordo com a ONU, o planejamento familiar e o exercício da paternidade responsável e a utilização voluntária e consciente por parte do casal do instrumento necessário à planificação do número de filhos e espaçamentos entre uma gestação e outra pressupõe o uso do método anticoncepcionais produzido pela ciência. Notemos que de uma diferença fundamental entre o controle de natalidade e o planejamento familiar, na visão sociológica. Primeiro, pressupõe medidas rígidas, controles impostos por determinados governos, interferindo na liberdade de um casal ter ou não ter determinado número de filhos. Segundo, utiliza métodos persuasivos, buscando a adesão dos casais à limitação do número de filhos, bem como espaçamento entre gestações com o concurso de meio científico à disposição da família. Então, um é orientação, o outro é imposto. O que as escrituras dizem sobre o planejamento familiar? Tópico 2. Planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Então, isso é o que temos que deixar claro. Se não for causado aborto no planejamento familiar, Deus não proíbe. Por quê? Porque o aborto, ele mata o feto quando já está gerando. E como dissemos, o planejamento familiar não. Ele não permite que o feto, ou seja, ele não permite, melhor dizendo, que a mulher engravide, que haja fecundação. Um dos exemplos mais clássicos, proibido pela palavra de Deus, é o DIU. As mulheres que usam o DIU, né? Pela palavra de Deus entendemos que é proibido. Porque o que o DIU faz? O DIU, quando o embrião, né, está ali sendo gerado, quando o espermatozoide, melhor dizendo, entra no óvulo da mulher e começa a gestação, ele mata. Então ele é um meio abortivo. Existem outros, eu destaquei apenas o DIU, que é o mais conhecido aqui para nós. Então esse, pela palavra de Deus, é proibido. Agora, se ele não fere, né, se ele não mata o feto, não há proibição. A família e a procriação da espécie. Após criar o primeiro casal, Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. Note que essa é uma ordem universal direcionada às gerações pré- e pós-diluviana. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. Além disso, o propósito do mandamento é único. Homens e mulheres devem reproduzir para encher a terra. Abrindo um parente aqui. Estamos falando do começo da história da humanidade. Estamos falando do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, e depois do dilúvio, Noé, sua esposa, e seus filhos e suas noras. Neste momento, realmente precisava encher a terra. Neste momento, o mundo estava começando, tanto no primeiro como no segundo episódio. Mas eu pergunto para você agora, século 21, 2018, precisamos encher a terra? Claro que não. O mundo hoje já está superlotado. Então nada do que ter a consciência na gestação. Planejamento familiar no Antigo Testamento, tópico 2 do tópico 2.
Na antiga aliança, a fertilidade era vista como uma das dádivas de Deus, e eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, 3. Nesse contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de felicidade. Salmo 127, 5. A esterilidade era motivo de discriminação. 1 Samuel 1, 6, 7, o caso de Ana, provocava desavença. Gênesis 30, 1, 2, né? As mulheres de Jacó, e era visto como vergonha. Gênesis 30, 23. Em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis e sofreram muitos até que Deus lhe abriu a madre. Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho, Isaque, Gênesis 21, 2. Ao casar-se durante 20 anos, Isaque orou pelo ventre de Rebeca, e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú, Gênesis 25, 21. Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de espera, também concebeu apenas 2 filhos, José e Benjamim, Gênesis 35, 24. Aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação de família para família. Então, multiplicação, quando você tem um filho, você já multiplicou. Se você tem 2, você multiplicou. Então, o grande erro teológico que as pessoas entendem como multiplicação e encher a terra que Deus falou, é ter 10, 8, 15 filhos. Não, multiplicação é ter um filho, você já multiplicou. Antes era 2, agora são 3. Isso tem que ficar claro. Planejamento familiar no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1, 36. Isabel gerou um único filho, João, o Batista, Lucas 1, 58, 60. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas, Mateus 13, 55, 56. O que tem que ficar claro aqui, são filhos de Maria e José, tá? Maria nunca continuou virgem, tá? Não são primos, tem que ficar bem claro isso aqui. Reparem em ambos os casos, a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação de uma casa para outra. Então, nós vemos aí que o próprio Deus fez um planejamento familiar, seja para os patriarcas, como para outras famílias, a qual os textos nos releva a ver. O subsídio teológico, procriar uma determinação divina. Gênesis 1, 28. Após criar os céus e a terra com a luz cósmica, a terra, a porção seca, os mares, os animais e a vegetação, Deus criou o homem de modo especial, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Gênesis 1, 27, 28. Quero abrir um parênteses aqui. Macho e fêmeas os criou, tá? Não aceitamos o homossexualismo, não aceitamos o lesbianismo, não aceitamos a ideologia de gênero, não porque somos radicais, não porque somos contra as pessoas. Não aceitamos porque a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea. O resto não é de Deus. Este foi o primeiro mandamento dado ao homem pelo Criador após criar o ser humano, masculino e feminino. Note-se que esse mandamento foi dado antes da queda, assim já estava explícita a sexualidade, tendo o homem os órgãos e o instinto sexual, com plena capacidade reprodutiva. Isso põe em terra a falsa ideia de que o pecado de Adão e Eva foi o ato sexual. Deus criou os órgãos sexuais
com propósito definido. Então, não foi o sexo que causou o pecado no mundo, como algumas correntes teológicas dizem. Ao contrário, o sexo já havia sido ordenado por Deus mesmo antes do pecado. O que trouxe o pecado ao mundo foi a desobediência do homem e da mulher. O que se opõe a qualquer tipo de limitação de filhos ou planejamento familiar, argumento que se Deus disse crescei e multiplicai, não é correto limitar filho. Mas conforme podemos depreender da Bíblia, Deus não exige do homem o tamanho de sua família ou prole, o número de filhos, nunca foi especificado na Bíblia como condições especiais para o cumprimento da vontade divina. Deus não estabeleceu de modo rígido, taxativo o multiplicador. É como já dissemos atrás e deixamos claro. Multiplicar é um casal ter um filho. Já disse atrás. Antes era 2, agora é 3 ou 4, como em casa. Que é eu, minha esposa e as minhas 2 filhas. Ética cristã e o limite no número de filhos. A questão do fator de multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar, como acabamos de ver, sua limitação de número dos filhos, desobediência ao mandamento da procriação, Gênesis 21, por isso ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias, né? Porque o Criador agraciou a mulher apenas com 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos, portanto o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram 2 pessoas, como dissemos, e agora passam a ser 3. Deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica, ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada espécie. Esse é o grande erro teológico, né, de um entendimento distorcido, né, por não conhecer de fato tanto a ciência como a Bíblia de fato ensina. Do contrário, os solteiros e os viúvos, 1 Coríntios 7, 8, os inúcos, Mateus 19, 12, e os casados estéreis, Lucas 23, 29, estariam em pecado. Por quê? Porque essas pessoas não podem gerar filho. Eles estão em pecado? Não. Deus os criou assim. Deus os fez assim. Então, gerar filhos ou não gerar não garante a bênção, né? E nem a condenação. É isso que essas pessoas precisam entender. E se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária autorizada nas Escrituras estaria em contradição. 1 Coríntios 7, 5. Ou seja, a pessoa escolhe não ter um relacionamento sexual. Não é pecado, é uma escolha. Desse modo, o fator de multiplicação depende da vontade do Senhor para cada família e não do homem. É isso que os teólogos precisam entender. A questão ética no planejamento familiar. Planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro. Lucas 14, 28, 32. O pecado está na presunção em não pedir aprovação divina para o projeto. Tiago 4, 13, 15. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão. Tiago 1,5, 1 João 5,14. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. Tiago 4, 2, 3. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo, bem como egoísmo do homem não gerar filho para fugir da responsabilidade, como dissemos lá atrás, né? Isso é egoísmo. Isso é enaltecimento do próprio corpo e da responsabilidade. Aí é pecado. No entanto, proteger o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem da sua família. 1 Timóteo 5,8. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor em tudo. Mateus 6 e 10. Então, o planejamento familiar
não é pecado. O que é pecado, na minha concepção, é colocar no mundo e largar aí. O que é pecado, na minha visão, é você não poder dar um teto digno para o seu filho, uma alimentação digna para o seu filho, os estudos dignos para o seu filho. Isso é pecado. Tá? Conclusão. O homem não peca pela simples imitação e espaçamento do nascimento de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina, na limitação do número dos seus filhos, é abençoado em toda a esfera de sua família. Salmo 128, versos 1 ao 6. Todavia, ele não rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Amém? Então, não é pecado planejar. Não é pecado decidir quantos filhos o casal vai querer ter quando se casa, ou quando namora, ou quando está noivo. Pecado é o egoísmo. Pecado é a vaidade. Pecado é abandonar no mundo e não cuidar. Isso sim é pecado. Então, os meios de planejamento familiar têm a bênção do Senhor, com exceção de alguns, né? Como o DIU que falamos, que aí é abortivo, ou como aquele imposto pelo governo, né? Como proibição. Esses nada tem a ver com planejamento familiar. Esses nada tem a ver com a bênção de Deus. Mas o planejamento consciente, esse sim tem a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus.